vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos Martins e Pura Morena. É isso aí. Como é que vocês estão aí, aluno da NASA? Tudo tranquilo? Tudo favorável? Olha, de boa então, né? De buenas! Vamos embora aí para mais uma aula então, de olho na tela. Amadinha, vamos aí para já... Nossa aula 55.1, textos persuasivos. Olha que eu quase fiquei engasgada agora, viu? Muito bem, vamos aí trabalhar essa tipologia textual. Você aí, aluno, preste atenção, tome nota. Vamos falar aí sobre essa tipologia, mas com uma variedade de exemplos aí, vários gêneros textuais, tá bom? Então vamos lá. Já vamos chamando a nossa habilidade, na verdade, a habilidade da aula, que é identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Ok, vamos lá então a árvore do conhecimento, trazendo a temática. Textos persuasivos. Olha lá, vamos aí, persuasão literalmente nesta aula. Vamos aí de texto atual, você pode acompanhar, pode fazer uma leitura oral se você estiver direitinho, tranquilo, mas se você estiver aí em coletividade que não pode, faça aí também a sua leitura silenciosa. O nosso texto atual é um trechinho da obra aí, que é a indicação do Clube de Leitura Unidade 3, moçada. Vamos lá, um trechinho de Lucília, de José de Alencar. Lúcia arrependeu-se do que fez e eles se reconciliaram. Paulo a amava desesperadamente de forma bela e pura. Lúcia, em seus conturbados sentimentos, decidiu então dedicar-se inteiramente a esse amor para que sua alma fosse purificada por ele. Então, vendeu sua luxuosa casa e foi morar em uma menor e mais modesta. E contou a Paulo sua história. Seu nome verdadeiro era Maria da Glória. E, quando em 1850 houve um surto de febre amarela, toda a sua família caiu doente, do pai à irmãzinha. Para poder pagar os medicamentos necessários para salvá-los, Lúcia se deixou levar por Couto, que a partir disso ela passou a desprezar profundamente. Nessa época, ela tinha 14 anos e seu pai, ao descobrir, a expulsou de casa. Ela fingiu então sua própria morte quando sua amiga Lúcia morreu e assumiu este nome. Beleza, então, um trechinho aí para você que ainda não chegou lá na obra Lucília, olha lá, já pode, através aí desse pequeno trecho, acredito que ele ficou curioso, né, Márcia? E aí vai chegar para tentar aí fazer a leitura e gostar desse romance. Por que Lúcia foi né? expulsa pelos pais? Então, 14 anos, com certeza ele vai ficar curioso para saber o motivo. Exatamente, e uma criança, né, ali já passando aí por certas situações. Bem, chegou a hora sobre o autor. Vamos lá. Biografia de José de Alencar. José de Alencar, de 1829 a 1877. Né? José de Alencar foi aí o quê? Um romancista, foi também um dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Ele foi também um dos maiores representantes da corrente literária indianista. Gente, olha lá, a primeira geração, né, do romantismo. Ou seja, ele aí é o principal romancista brasileiro da fase romântica. Tomou nota aí? Muito bem. Então, entre os seus romances, olha lá, a grande obra aí em destaque, que é Iracema e Senhora. Essas duas obras aí
na verdade, 2 grandes romances, né, de José de Alencar. Isso aí são um destaque, né? As top da galáxia aí dele, tá? Então, o seu romance O Guarani, outro romance, né? Publicado aí de forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro. Essa obra, esse romance, O Guarani, alcançou um enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Beleza? E na literatura, vamos lá, um pouquinho aí. Mesmo no auge da carreira política, José de Alencar não abandonou a literatura. Em 1864, José de Alencar casou-se com Georgina, com quem teve 4 filhos, entre eles Mário Alencar, que seguiria a carreira aí de letras igual o pai. Viu suas obras atacadas por jornalistas e críticos que faziam campanha sistemática contra o romancista. Triste e desiludido, José de Alencar passou a publicar sobre aí um pseudônimo de Sênio. Tá vendo aí a importância? Por que ele assinava aí com esse pseudônimo Sênio, né? Porque era atacado o tempo todo. Porém, a maioria o louvava. Graças a Deus. Tem os dos contra, mas também tem os favoráveis, né? Então, durante toda a sua vida, procurou trazer para os livros as tradições, a história, a vida rural, a vida urbana do Brasil. Famoso a ponto de ser aclamado, né, por Machado de Assis, com, olha aí, o chefe da literatura nacional. Então, José de Alencar morreu aos 48 anos, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de tuberculose. Um pouco aí, né, resumida a biografia de José de Alencar. Beleza, então, textos persuasivos, você sabe quais são? Então, vamos de conceito. Textos persuasivos, vamos lá. Tem como objetivo principal convencer o leitor, ou seja, induz o receptor a adotar certo comportamento. A partir de um propósito bem definido, eles utilizam recursos persuasivos e um discurso argumentativo bem convincente. E se nos dá conta disso, estamos todos os dias lendo os textos persuasivos, seja a correspondências, os outdoors, as promoções de lojas, entre outros. Muito frequente em propagandas, textos publicitários. Exatamente. Então, você aí que está acompanhando esta aula, já busca aí colocar toda essa informação aí a par da sua realidade. E veja se você hoje já não entrou em contato com essa tipologia e com este gênero textual. Este não, né? Mas com o gênero textual propaganda. Porque quando você lembrar de texto persuasivo, você vai lembrar de compre batom, compre batom, compre batom. Seu filho merece batom. Ainda continue. Se o filho merece, a mãe também vou sair correndo dessa nossa sala de aula virtual e vou correndo já. Porque me deu água na boca, eu quero. Pronto, já vou mudar de comportamento. Já me convenceu. Gente, olha, ainda tá um pedacinho do batom, desse chocolate delicioso aí. Nossa, estou falando, mas já estou com água na boca. Vamos embora. Então é isso, né? Em relação ao texto persuasivo, e aí a gente já iniciou trazendo o gênero propaganda, que é realmente para focar na mente e no coração, é isso aí. A propaganda, ela tem aí total intimidade com essa tipologia, né? Porque o objetivo é persuadir quem? O interlocutor. Se é uma propaganda, convencer aí quem? Quem vai comprar, né? O receptor, tá bom? Olha lá, então a gente aqui também tem aqui
uma outra propaganda. Mas vamos aí primeiro à leitura aí desse nosso gênero, na verdade, desse texto aí imagético. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Olha lá, tá vendo? Olha o olhar, olha esse dedo apontando. Tá tipo uma imposição, te dando ordem. Então, percebam que ao utilizar aí o texto persuasivo na sua construção, tem que ter muito bem elaborado, né, Márcia? O texto aí verbal e o texto não verbal. Tem que casar direitinho, tem que seguir a característica desse gênero. Então, a peça publicitária, ainda você pensa no seu texto, no que você quer comunicar, e aí é claro que desde do texto não verbal, que é a imagem, ela precisa também ser convincente, porque senão não vai dar certo. Porque isso é uma das características que tem do texto, né, de propaganda, de publicitárias, nesse gênero, é convencer a pessoa a mudar o seu comportamento. Exatamente. O foco é esse. Então, o texto aí publicitário, né, ele tem aí, na verdade, um propósito. Este aqui, é claro, né, é chamar a atenção para um determinado momento em que aquela sociedade está passando, e aí a gente faz essa análise contextualizada, né? Aqui não está para vender um produto, mas pode vender uma ideia. Né? Uma ideia. E aí, se a gente for analisar profundamente, vamos ver aí os traços, olha a bandeira lá atrás, nós vamos ver que foi um período político, né? Num século ali, bem anterior a este atual, em que ali estavam para posições, né, sociais e políticas reivindicando direitos, tá? Então, um texto publicitário, ele tem o propósito de vender, tá? Vender um produto ou um serviço ou uma ideia, né? Que está aí preparado para atingir seu público-alvo, beleza? Então, vamos lá, joinha! Compre, use, faça isso, alugue, estude isso, vista, prove aquilo, vote nele, aproveite, assine aqui. Será que o aluno vai perceber aí que está em comum? Então, olha só, compre, use. E tá faltou fazendo o quê? Olha o carro do ovo. Compre então, olha ovo. só, o uso do verbo no imperativo, amadinho. Faz parte, é uma das características principais nessa questão. Né? Faz uso de uma linguagem apelativa, né? Conativa. Então, vai fazer o uso do verbo no imperativo. Ok. Então, com este nosso texto imagético, tá? Eu espero aí que você esteja realmente compreendendo, né, como as características de cada gênero precisa estar muito bem aí construído. Para isso, você aí tem que também compreender. Estamos falando, estamos trabalhando, estamos estudando tipo persuasivo, né? Então, estamos lá no texto, nos tipos injuntivos, e especificamente no persuasivo, tá bom? Parece uma tarefa simples, no entanto, são utilizados diversos recursos estilísticos e linguísticos para que você seja o novo comprador. Assim, o que pode parecer uma mensagem simples, como confira nossas novas promoções na loja online, por detrás dela existem diversos recursos que podem estar associados ao texto verbal, por exemplo, verbo no imperativo, que denota ordem e não verbal, como o uso de cores e imagens chamativas.
E aqui é importante, vou até colocar uma carinha feliz, que é para você não esquecer exatamente desse detalhe, porque na estrutura, se você não fizer esse jogo, se você não construir direitinho, utilizando o verbo no imperativo, as imagens adequadas certinho, não vai chegar ao seu objetivo esse gênero textual, tá bom? Vamos lá então aqui de tirinha. Não, obrigada. Não, obrigada. Com mais R$ 10 você ganha um celular. Questão de técnica. Então aqui nessa tira você já percebe o poder da persuasão. A pessoa chega, a bruxa, vamos dizer assim, chega oferecendo o quê? Uma maçã. E ela diz assim, não, obrigada. Aí lá vem a serpente com a maçã, fala, não, obrigada. Aí chega um representante de venda com toda a sua técnica de empreendedor e fala o seguinte, com mais R$ 10 você ganha um celular. Então, olha só o que aconteceu, ela vai, come e compra a maçã. Poder de persuasão, né? Isso Um aí. discurso direto e o objetivo dele foi atingido, né? Então, o público-alvo, na verdade, é o maior foco, né, desses produtores de texto. Então, quando se produz algo para persuadir, exatamente tem que primeiro pensar no seu público, né? Para quem vai esse tipo de texto, tá? Então, o texto tende a ser atrativo para o leitor. Então, sempre pensar no público-alvo, beleza? Então, assim, os emissores, quem são os emissores? Os escritores, né? Quem vai produzir aí esse gênero textual, possuem técnicas, olha aí. E essas técnicas são técnicas específicas para realmente atingir o público, tendo aí um cuidado especial com os discursos e também desde aí o uso de palavras, também o uso de imagens e a linguagem, né? Fazendo aí uma construção usando a linguagem formal e a linguagem informal, que aí é o caso de a imagem e o texto, que a gente sempre fala do texto aí híbrido, beleza? Mais um exemplo, vamos lá, fique de olho na estrutura, gente, olha o ringue. Encha seu filho de bolacha. Duelo do modo imperativo. Vai já arrumar aquela cama. Desliga agora esse computador que já tá tarde. E aí, sentiram aí? O que você vai observar? O modo imperativo de quem? Do verbo. Quando ele fala assim, vai, desligue. Então, você já percebe que está dando o quê? Uma ordem. A mesma coisa acontece nesse anúncio publicitário da propaganda da bolacha aí, ó, do biscoito. Encha seu filho de bolacha. Aí aquela ambiguidade, bolacha tapinha ou bolacha biscoito? Como estamos falando aqui de uma peça publicitária, o emissor aqui do lado, né, já destaque. Então, é sim do produto, né? Então, pensando no público-alvo, o emissor, ele já está, olha lá, top da galáxia em construir aí propaganda. Então, o que ele pensou? Vamos focar num texto bem pequeno, curto, mas que faça efeito, né? Chegue a que até a mensagem. própria criança, né, consegue aí fazer a leitura. E aí, exatamente o produto aqui, ó, já bem no finalzinho, porque na verdade eles querem aí persuadir mesmo, né, o consumidor. E aí só coloca um pouquinho aí do biscoito, né, da bolacha só, mas o objetivo atingido, né? Então, as principais características dos textos persuasivos são, muito bem, Convencer e seduzir o leitor, utilização de recursos persuasivos, forte argumentação, textos atraentes, uso de verbos no imperativo, uso de adjetivos. Pronto, o que você precisava
está aqui nesta cartela para você aí colocar a mão na massa, viu? Então, ao produzir aí uma peça publicitária, uma propaganda, lembre-se sempre dessas características. Aí você, na sua habilidade, vai construir um bom texto, né? Um texto atrativo, combinando aí o texto verbal e não verbal, tá bom? Vamos lá, então. E como é a linguagem? Você já tem aí a cartela de características. E agora, vamos entender como vai ser essa linguagem, já que se trata de uma linguagem persuasiva. Existem alguns recursos que contribuem para a eficácia na emissão da mensagem. Quais? O emprego de figuras de linguagem como comparações, analogias, hipérboles e eufemismos, o uso do modo imperativo nos verbos, alusão ao mundo conhecido do público-alvo em uma tentativa de aproximar a linguagem ao destinatário da mensagem, emprego de trocadilhos e jogos de palavras. E aqui isso é bem legal, né? Então, aqui está a construção, exatamente as dicas, né? As orientações, como você vai construir aí esse texto, como é que ele tem que ter uma linguagem persuasiva. Então, não esquecer que para ser persuasivo, você pode estar utilizando figuras de linguagem. E nós colocamos aqui, olha, em destaque, especificamente a figura de linguagem de comparação, tá? E aí isso já vai te dar aí um bom recurso para você construir o seu texto. Pode ser por analogia, uma hipérbole, um exagero ali, que tudo vai dar certo, tá? Nessa tipologia aí. Vamos ver então a função. Esse texto, né, esse gênero, ele tem que ter aí a função. A função é a função conativa, ou seja, uma função apelativa, tá? Então, a função aí pode tanto ser chamada como conativa como apelativa. Então, vamos entender aí como a função conativa é caracterizada. Por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor. O foco é no receptor da mensagem. Olha lá, né? Então, quem produz está sempre preocupado com o público-alvo, quem vai receber ali essa informação. E a função? Vamos lá, então. É utilizada nas propagandas, publicidades e discursos políticos, a fim de influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Beleza. Então, esse tipo de texto, ele costuma se apresentar, vamos ver aí, em segunda pessoa ou na terceira pessoa, sempre com a presença de verbos no imperativo, tá? E, é claro, o uso de vocativo. Que o vocativo tem tudo a ver, né? A questão do chamamento. Muito bem. Vamos lá, então, olha lá. Um exemplo aqui. Vote em mim. Entre, não vai se arrepender. É só até amanhã. Não percam, não percam. Aula de língua portuguesa. É isso aí. Apelando mesmo, né? Então, os textos de propagandas se utilizam de meios linguísticos através das funções de linguagem. Ok. Então, a partir da propaganda, tá? Mostra aí ao leitor que aquele produto é melhor, que aquela marca é mais considerada de melhor, né, qualidade no mercado. Então, a propaganda aí, olha, fazendo esse diálogo, trazendo aí essa informação. Cada função apresenta a sua característica própria, beleza? Então, se cada função apresenta a sua característica própria, ela é utilizada com uma intenção. E a intenção é de provocar no leitor um interesse maior pela mensagem. Sempre, gente, viu? Todas as dicas aqui sempre voltada para a persuasão do leitor, do interlocutor, ou do receptor, ou do leitor também, tá? Vamos aqui, tome nota. Vamos entender agora aqui esse organograma. Nós temos como assunto principal, tema principal, funções da linguagem. Vamos entender então. Nós temos aqui as funções. Primeiro, a função
Conativa, que você vai encontrar onde? Nas propagandas, né? Qual é a função dela? De influenciar e convencer o receptor. Aí vem lá, emotiva, onde você vai encontrar? Em depoimento autobiográfico, né? Expressa as emoções e sentimentos. A poética, em música, poemas, né? Ritmicidade, sonoridade. E referencial, no jornal, revistas, bulas. Qual é o objetivo? É de informar. E a fática estabelece uma relação diretamente com o emissor, através de conversas, de um telefone, chats. E a metalinguística, encontrada nas gramáticas e dicionário, né? E que o código explica o próprio código. Muito bem, então aqui para você as 6 funções da linguagem, tá? E aqui a gente tentou colocar para você numa maneira bem compreensiva, com exemplos práticos, dos quais você tem contato direto, tá? E também relacionado aos 6 elementos também da comunicação. Por quê? Porque tudo está vinculado, nada é isolado, estudante, beleza? Muito bem, então, vamos embora. Então, os elementos do texto, eles têm a intenção persuasiva, tá? Vamos ver aqui. A persuasão, ela está comumente associada aos chamados argumentos de força. O que é isso? É um tipo de argumento que não permite o diálogo com o interlocutor. Então, ele dá o seu argumento e ponto final, né? Fica ali. Atenção, vamos lá. Em algumas situações, usar as técnicas de persuasão pode ter uma finalidade nobre. É o que acontece com a publicidade institucional. Aquela que não tem por objetivo aumentar os lucros de uma empresa, mas sim divulgar uma mensagem de cunho social, cultural ou cívico, que estimule uma atitude mais reflexiva e responsável na população. Peraí, eu marquei aqui equivocado, tá? Vamos tirar. Não é um aqui, aqui é um, né? A institucional, ela é bem diferente daquela que quer só fazer a propaganda do produto, tá bom? Muito bem, vamos então avançando, vamos falar agora. Olha só, de olho aqui no nosso exemplo. Vamos ver, cadê? Não peguei a caneta. Vamos aqui. Primeiramente, vamos para esta parte. Você quer, você pode. Você quer, você pode. Olha aí, pronto. A linguagem figurada e os efeitos de sentido na propaganda. Sentiram aí? Você quer, você pode. Né? Então, os meios linguísticos usados em texto de propagandas, eles são aí para o quê? Persuadir o público, influenciar os consumidores. Beleza, então uma das principais características encontradas nos textos das propagandas, olha aí, ó, é o uso de recursos como o quê? Forma verbal, no modo imperativo e a linguagem coloquial. Tá vendo? Então é o nosso exemplo aqui, ó. Você quer? Você pode. Né? Então, traz um pouco assim de intimidade, exatamente, né? Usando você, quer dizer, o pronome de tratamento, né? Traz aquela parte assim que é íntimo da pessoa. Então, quando se constrói algo nesse sentido, o emissor, é claro que ele pensou no público que ele quer atingir e ele conhece tão bem esse público que aí ele foi muito bem na questão coloquial, né? E é claro que vai chamar a atenção mesmo, beleza? Tome nota isso, atenção. Olha lá, vamos aqui. Quem nunca, hein? Delícia! Eu gosto também daquele caseiro, amadinha. Aliás, eu gostava, né? Na verdade. Né? Agora não pode mais. Não posso mais, né? Com intolerância à lactose, já viu. Eu fico só babando, desejando. Quando eu vejo a amadinha, lambendo os dedos aí, só tomando dela. Beleza, então. Vamos lá. Aqui nós já temos um texto, né? Na verdade, tá pronto já. Ó, né? Nada de gordura.
tudo de sabor. Olha aí, Ok. quem que não vai na ferida, no ponto fraco? E ainda mais, olha só, né? Aqui, aí já vamos pensar no emissor, que realmente a intenção é a venda do produto, né? E ele quer atingir um público-alvo, olha só. Zero gordura. Eu já, no caso, vou correndo, né? Porque já vai me fazer bem, né? Não vai, então, é um público específico, beleza? Outra aqui, olha lá. Vamos fazer a leitura do nosso texto imagético. Olha que bacana. O que isso tem aí em comum com a nossa aula? Vamos lá. Na verdade, com a nossa aula, porque nós estamos trazendo como exemplo também imagens, né? Que a própria imagem também tem esse objetivo, quando ela é construída para persuadir aí o interlocutor, beleza? A questão do foco, almejar o foco, Atingir visar o foco, né? foco. Exatamente. Então, sua propaganda está alcançando o seu alvo? Olha aí, ó, né? Beleza, então também temos através da imagem aí. E sempre, né, texto verbal e texto não verbal. Tá? Gênero híbrido. Beleza, então, qual a função dos meios linguísticos? Através da utilização dos meios linguísticos presentes nos textos propagandísticos, a mensagem torna-se mais atraente, facilitando a comunicação entre a propaganda e o seu público. Ok. Então, entender sempre, né? Lembrar da função da linguagem, lembrar das características da construção, né, desse texto persuasivo e utilizar também em gêneros adequados, tá bom? Mais uma tirinha e agora vamos ver a questão da opinião, do argumento, tá? Texto opinativo ou texto de opinião. O que nós vamos levar em consideração aqui? Que é um texto breve e claro na interpretação dos fatos. É opinativo porque o sujeito que escreve emite uma opinião, ou seja, quem escreveu expõe o que pensa sobre o assunto em pauta, mas é um texto devidamente fundamentado, não fere a ética e nem o rigor da escrita, beleza? Então, essa é a observação para os textos opinativos e os textos de opinião, tá? Aqui um exemplo de uma tirinha. Aqui está. Consulta marcada para daqui a 3 meses. Mas até lá, isso que eu tenho já passou. Ótimo. Gente, pela fé, né? Que é isso? Então, ela nem tchum, né, pro pobre do... Então, a opinião, ela o quê? Ela volta-se para o juiz, né? Para o juízo, perdão, que cada um ou um grupo, né? Aí, no caso, pode ser de opinião pública, tem sobre algo. Então, a opinião tem essa questão restrita ali. A opinião também, ela apresenta os fatos, né? Com a informação enquadrando-os, nesse caso, em um respectivo contexto, tá? Relacionando sempre através de uma interpretação e, nesse caso, elabora-se, então, um juízo de valor sobre eles. Porque sem contexto não tem como compreender. Porque se você só ouvisse a professora Márcia lendo aí a tirinha, sem o contexto, que aí são a imagem, né? A imagem mais o texto, você não chegaria a fazer nenhum juízo de valor sobre aquele exemplo que nós estávamos passando, tá bom? E, na verdade, o texto não chegaria a atingir o seu objetivo. Então, na opinião, o autor, ele escolhe o ângulo que vai abordar, né? Dos acontecimentos e das situações. Então, sempre tudo está no poder de quem vai emitir, né? De quem vai produzir. E aí, nesse caso, exemplos de gêneros que tem aí esse texto opinativo são editorial de revistas, comentários de jornais, entre outros, tá? E aqui nós temos mais um exemplo. Vamos lá. Táxi ou Uber?
TV convencional ou Netflix? Operador ou WhatsApp? Uva com caroço ou sem caroço? Grandes questões do mundo contemporâneo. Ok, fique atento! Sobre linguagem e persuasão, vamos lá agora para a gente deixar o nosso aluno bem tranquilo com essa temática. Podem ser uma dupla dinâmica, interferindo diretamente em suas escolhas. Por isso, é fundamental que saibamos o poder das palavras e dos diversos discursos que acessamos e ouvimos em nosso cotidiano. Beleza, então esta aula serve também, né, para que você possa partir, né, dessa compreensão. Quando você estiver navegando na rede, estiver aí, foque, vai aí tentando identificar essa tipologia persuasiva e identificar também os gêneros, né, já você tem condições para isso, tá bom? Vamos lá, recordando! O texto opinativo tem por finalidade informar e influenciar, nomeadamente o nível político ou ideológico. Fique ligado, numa dissertação é indispensável haver argumentos que sustentem as ideias centrais, além de uma reflexão sobre o problema proposto. Beleza! E vamos aqui de uma peça publicitária, gente, olha só. Temos aqui a propaganda é a alma do negócio. Muito bem. Vamos lá. Olha só, que suco, refresco da jarrinha sorridente com vitamina C. O preparado artificial para refresco sabor laranja já vem com açúcar. Isso é muito importante. Gente, olha só o poder da persuasão. Foi além, né? Além, é claro que você vai comprar, né? Presta atenção, o dedinho dela tá, né, na propaganda. Além disso, olha só, eu já fui exatamente convencida há muitos anos atrás, amadinha. Você tomou kisuke? Muito. Ai, gente, o nosso aluno mandou um Twitter aqui falando que também tomou kisuke. Sabe quem é, Madinha? O Mazinho. Mazinho, muito bem. Gente, eu amo kisuke até hoje. Ainda mais aquele vermelhinho. Que groselha. Deu água na boca. Mas, enfim, muito bem, é isso, tá? Espero que você aí, aluno da NASA, né, Madinha, tenha compreendido direitinho. Você aí que é produtor, pequeno produtor, empreendedor, pronto, não precisa gastar mais, né, com a publicidade. Você mesmo vai fazer a sua publicidade, tá bom? Muito bem, chegou a hora agora do Trabalhando gênero. Beleza, vamos ver aí o que o nosso estudante vai produzir. Agora é com você. Crie um texto persuasivo vendendo algo, ou um sentimento, ou uma ideia, ou um produto. Seja criativo. Beleza, então, olha aí, gostou? Muito bem, chegou a hora então, tá? Vamos lá, mão na massa, fazendo aí o seu gênero, né? Você escolhe. E é claro que eu sei que vai ser propaganda, né? Com certeza. Já tô até curiosa para ver. Terminando aí de fazer o seu gênero textual persuasivo, ele vai guardar aonde esse texto? Lá no seu portfólio. Exatamente. Olha, você vai anexar no portfólio, mas leve essa atividade a sério. Se for aí uma propaganda, algo real seu, então, pode fazer várias cópias, várias xerox, pode também colocar na rede, né, e fazer propaganda. E aí, claro, você marca as amadinhas, que a gente também vai continuar e vai conhecer o seu produto, tá bom? Valeu, então! Aí, até a próxima! Até a próxima!